Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui juntos, dando continuidade ao nosso projeto Reforma Íntima e Autoconhecimento. Essa semana que passou, nós falamos sobre o poder e o porquê da transformação. É um tema bastante interessante porque nos estimula a buscar verdadeiramente o porquê de sermos tão inconstantes em nossos pensamentos e principalmente em nossas atitudes. Se analisarmos tudo desde o princípio, quando Deus é causa e não um acaso, verificamos que tudo no universo se transforma a cada momento. A obra de Deus ela não está acabada. E nós, como principais produtos desta criação, desta obra, consequentemente também ainda não estamos. Portanto, nós, como seres criados por Deus que é perfeito, somos perfeitos, mas ainda não atingimos o nosso nível máximo de perfeição. Por quê? Porque não aprendemos ainda a amar incondicionalmente, ainda não temos uma noção verdadeira do que seja ser feliz, vivemos num mundo onde a matéria tem maior predominância do que o espírito, que é a nossa verdadeira essência e realidade, e consequentemente isso nos traz uma dificuldade enorme para encontrarmos o nosso eu, o nosso ser mais aprimorado e consciente, o que eu chamo de personalidade congênita. O que vem a ser essa personalidade congênita? É essa personalidade que nós carregamos desde o dia que começamos a nossa jornada evolutiva. Muito diferente dessa personalidade egoística que nós adquirimos apenas nessa experiência terrena. Então vamos verificar a vida como se fosse vários estágios, como se fosse numa escola onde você precisa a cada ano passar de uma série para outra para alcançar finalmente o seu momento final, ou seja, o seu momento conclusivo. Aí sim nós estaremos na condição de seres verdadeiramente perfeitos e não precisaremos mais interagir com a matéria e muito menos viver num mundo como esse nosso, que é um mundo de provas e expiação. Em cada estágio da criação, o espírito absorve conteúdos que são necessários para o seu aprendizado. Esses conteúdos, quando eles armazenados dentro do inconsciente de cada um de nós, são chamados de sentimentos. Ou seja, tudo que nós carregamos como matéria de necessidade evolutiva interior, nada mais é do que o sentimento, diferente da emoção. A emoção é aquilo que nós contraímos ou adquirimos fora de nós. Por isso que a palavra já diz, é fora, moção, movimento. Então, muitas vezes nós temos uma emoção, mas ela não significa um sentimento. Né? Por quê? Porque a consciência que traz esse sentimento, ela está gravada dentro do espírito. E todo espírito ele está destinado à sua perfeição. Portanto, é mais do que necessário que todos nós possamos cada vez mais entender o que verdadeiramente vem a ser esse processo de transformação tão necessário na vida de cada um de nós. Portanto, tudo se transforma a cada instante, mas a verdadeira transformação, essa transformação, ela começa em você. Vamos, a partir de agora, elevar a nossa autoestima e utilizar esses conhecimentos, que são os conhecimentos do dia a dia, que nos são fornecidos através dos estímulos e das interpretações, causando as nossas emoções, que são extraordinários e, portanto, podemos tirar dele aprendizados também extraordinários. Como esperar a transformação evolutiva do mundo se você não provoca e não aceita a transformação, que é a mais importante, que é a transformação do seu eu? Então, um sábio já dizia, acostume-se a olhar para as estrelas e não desanime até sentir o seu brilho dentro de você. Muitas vezes o céu está nublado e nós não podemos ver a estrela, mas nós sabemos que por trás, né, deste céu nublado, a estrela continua a brilhar.
Então, para que isso ocorra, é necessário que você amplie o seu pensamento e aprimore o seu conhecimento. Quando ele diz, você é luz e a vida, ela consequentemente viaja na luz. Allan Kardec tem uma colocação primorosa quando ele diz que tudo se encadeia na natureza, né? A cada instante as coisas elas interagem uma com as outras, né? Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou como um átomo. Então tudo está realmente envolvido em todo esse pensamento. Para que nós possamos entender melhor, nós vamos falar aqui de algumas coisas que são muito interessantes dentro desse nosso pensamento, que é aquilo que nós chamamos de amar a si mesmo e amar ao próximo como sendo uma das principais prerrogativas para o nosso processo evolutivo. E aí, como é que eu posso amar ao próximo se não tenho amor a mim mesmo? Fica muito difícil. Então, esse exercício que é o mais importante que nós precisamos praticar para que possamos aprimorar a nossa individualidade, sermos conscientes daquilo que verdadeiramente carregamos em termos de pensamento, mais do que necessário se faz a convivência. Essa convivência ela se dá das mais variadas formas. Podemos ter uma convivência saudável com pessoas que fazem parte do nosso grupo afetivo, tanto na experiência terrena como na experiência espiritual, como podemos, por uma decisão, vontade nossa ou não, termos uma experiência difícil de conflitos com aqueles que com certeza adquirimos ou contraímos uma indiferença, ou seja, uma animosidade, uma dificuldade de relação. Por sermos tão diferentes, somos muitas vezes inimigos uns dos outros, porque o egoísmo não nos permite aceitar cada um como cada um é. Para isso é necessário que possamos cada vez mais entender o verdadeiro sentido da família, que é um núcleo de aproximação de pessoas que tanto podem ser amigas como inimigas. E elas estão ali exatamente para trabalhar os seus sentimentos, onde todos têm a responsabilidade de interagir um com o outro. Um filho difícil, um esposo complicado, uma esposa indiferente, tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo. Porque se você analisar, é nas grandes diferenças que nós aprimoramos os nossos verdadeiros sentimentos. Muitas vezes nós fugimos desta realidade, mas o próprio Cristo já nos afirmava que deveríamos nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto estivéssemos a caminho. E este inimigo não está fora de nós. Esse inimigo está exatamente dentro de nós, porque nós vemos no outro o que verdadeiramente nós somos. Eu costumo sempre dizer que só quem vê o amor é quem carrega dentro de si o amor. O pensamento, como nós espíritas sempre temos o poder, a curiosidade de conhecer, ele se processa por ondas. Essas ondas são consideradas ondas ultraluminais, ou seja, são ondas que superam a velocidade da luz, né? E elas possuem forma e natureza. O pensamento é como se fosse uma entidade viva, que pode criar, pode cocriar, pode interagir, enfim, pode fazer tudo que é necessário ou for necessário para o seu desenvolvimento. Para tanto, é muito importante que a gente entenda como muitas vezes é difícil determinadas situações, para que nós possamos aprender a conviver com as nossas dificuldades e sabermos que dela ou delas tiramos o aprendizado necessário para o nosso processo evolutivo, como nós comentamos. Então, tudo no universo está em movimento, inclusive o nosso eu. Ora, o que nós podemos imaginar é que esse eu e essa consciência,
ela se estabelece em vários níveis evolutivos. Em cada momento, em cada estágio, nós atingimos um nível. Quando estamos no nível mais avançado, ou seja, no nível mais superior, não significa que o nível anterior e inferior deixou de existir. Ele permanece ali. E todas as vezes que nós caímos em condições morais, todas as vezes que nós baixamos o nosso teor vibracional, nós voltamos para esse nível. Isso está muito bem explicado na teoria quântica, quando ela fala dos saltos que o elétron dá de um nível de energia para outro. Quando, ao sair de um nível mais interno para um nível mais externo, ele precisa de uma certa quantidade de energia, que ele chama de energia quântica, o pacote quântico. Mas ao atingir esse novo nível, vivendo lá, nada impede que ele possa perder gradativamente, em determinados momentos, essa energia. Consequentemente, vai fazer com que ele a devolva e retorne para o seu nível anterior. Por isso que a vida está sempre nos levando para frente e muitas vezes para trás, quando nós mencionamos ou nos dirigimos à força do pensamento. Materialmente, isso é muito fácil de entender, mas em termos de pensamento, de evolução, é muito complexo para o ser que precisa se aprimorar. Mas haveremos de entender que todas as nossas dificuldades são heranças que nós carregamos. Nenhum processo que hoje nos aflige, nenhuma situação, seja que de circunstância for, nos tira muitas vezes do caminho, está livre de ter um elemento causador, sabotado, porque muitas vezes nós fazemos isso que ficou lá no momento passado. E nós trazemos para o presente como forma de reparação. Daí eu sempre dizer que o passado é para a gente refletir e não repetir. Mas a gente entra nesse emaranhado de processos que se interagem e não consegue sair daquilo que nós chamamos de rotina, que nada mais é do que um hábito que nós construímos. Vestimos o pensamento de palavras e, consequentemente, antecipamos coisas que não são necessárias ser antecipadas. Deixamos de viver o hoje para viver o ontem, para viver o amanhã. Precisamos ter consciência de que é necessário que plantemos o hoje e que amanhã seja o dia dessa colheita e não hoje. Portanto, é necessário que nós possamos entender que, mesmo causando uma grande insegurança em nós, esses processos de transformação eles são necessários. Por quê? Porque quando você não abre a mente para os momentos ou os processos de transformação, ela cria uma série de barreiras, ela obstacula todo o processo da inovação. E isso muitas vezes nos traz os enquistamentos mentais. São nuvens de pensamentos que pairam sobre nós e muitas vezes elas, por serem tão pesarosas, elas nos levam aos transtornos mentais de toda a ordem, como a depressão e como muitas vezes até os casos mais graves de distonias mentais. E tudo isso vai ser somatizado aonde? No nosso corpo físico. As doenças que nós chamamos de doenças psicossomáticas são doenças sem um diagnóstico definido e são tão comuns hoje, como hoje nós sabemos. A própria fibromialgia, que é a doença que não há diagnóstico definido. Ninguém sabe. Mas nós espíritas temos uma ideia de que seja realmente uma doença de origem unicamente espiritual. É uma doença provocada por uma desarmonia nos seus campos de força que atuam de forma necessária para equilibrar todo o nosso sistema orgânico. E quando esses campos de força estão em desarmonia, o nosso corpo, consequentemente, também se desarmoniza e adoece, causando aquilo que comumente nós chamamos de doença. Tomamos os remédios alopáticos que apenas remediam, curam temporariamente a doença, mas se você não combate ela na sua gênese, na sua formação, consequentemente ela volta. Funciona tudo como uma espécie de um paliativo, que pode trazer para nós um alívio temporário,
mas não significa que aquilo não vai voltar, porque eu continuo movendo os mesmos pensamentos, tendo os mesmos hábitos e mantendo as mesmas atitudes. A vida não trabalha com magia, tudo é trabalho construtivo e evolutivo. Muitas vezes a gente carrega sentimentos que são de geração em geração e de reencarnação em encarnação. Os quadros mesmo fóbicos. Né? Por que é que as pessoas muitas vezes trazem uma fobia? Muitas vezes até a criança, sem que nós saibamos de onde ela adquiriu aquele medo, aquele conflito, aquela resistência. Mas tudo está aí, exatamente aonde a gente colocou como uma forma de sentimento. Então, os nossos labirintos mentais, como nós chamamos comumente do nosso refolho da alma, está toda a nossa história, toda a nossa personalidade congênita. Hoje nós estamos aqui na Terra apenas desempenhando um papel para a nossa escala evolutiva. Quando nós aqui chegamos, abre-se uma cortina para apresentarmos um espetáculo previamente elaborado e que nos dá sempre o direito de usarmos da melhor forma possível as adaptações necessárias. Você pode improvisar a sua vida. Claro que pode. Não há um destino. Porque a vida não é determinística. A vida é probabilística. Você trabalha com as possibilidades, mas tudo vai depender da forma como você vai agir, da forma como você vai projetar todos os seus momentos, esquecendo o amanhã, aprendendo com o ontem, mas criando tudo no hoje, no aqui e no agora. Portanto, nós vamos, nesse instante, parar essa nossa mensagem, convidá-los para a próxima quarta-feira, darmos continuidade, quando iremos falar dos gatilhos que são tão necessários para a nossa evolução. Um forte abraço a todos e até a próxima quarta-feira.